Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de uma vez mais podermos pronunciar a palavra do Senhor, sermos alimentados por esta palavra, aprender através desta palavra que nos leva à vida eterna, amém? Amém. Nossa irmã já adiantou o tempo, mas podia ter ficado mais à vontade para dar oportunidade para os irmãos, porque seremos breves aqui nesta noite, amém? Então, uma bênção, glória a Deus. Convido os irmãos a estar abrindo no livro de Lamentações, capítulo de número 5. Aleluia. Glória a Deus. Louvado o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Amém? Amém. Lamentações, capítulo de número 5, apenas um verso. Número 21. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos Amém. encontraram? Amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5, verso 21. Converta-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Vou repetir. Converta-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Amém? Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Esta palavra, meu Deus, que é viva e eficaz. E nós cremos, meu Pai, que ela tem poder para curar, para libertar, para transformar, meu Pai, as nossas vidas. Meu Deus, tem liberdade aqui em nosso meio. Que o Senhor possa falar, meu Pai, ao nosso coração. E que nós venhamos aprender uma vez mais, ó Pai, da parte do Senhor. Que à medida, ó Pai, que nós formos falando, que o Teu Espírito Santo ministra, ó Pai, sobre cada coração. Ministra, Senhor, sobre o meu coração. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar e exaltar o Senhor com as palmas. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Como eu disse, eu serei bem breve aqui nesta noite, porque eu reconheço que eu não tenho capacidade de falar aquilo que o Senhor ministrou no meu coração através dessa mensagem. Essa mensagem, esse versículo apenas, o Senhor me colocou esse versículo em meu coração no domingo passado, quando o nosso irmão pastor Lucas ministrava aqui a respeito de nós estarmos vivenciando uma paralisia espiritual, a respeito da necessidade de nós buscarmos mais o Senhor, de nós mergulharmos mais na presença do Senhor. O Senhor colocou este verso em meu coração e ao longo da semana o Senhor veio falando comigo. E ontem, enquanto nosso irmão Diácono Davi ministrava a palavra, no momento em que ele disse que o nosso maior anseio precisava ser buscar a presença do Senhor, que o nosso maior anseio precisava ser estar na presença do Senhor. O Senhor tornou a trazer esse verso ao meu coração, a me lembrar novamente. E hoje à tarde, enquanto eu meditava neste verso, muito o Senhor falava ao meu coração, porque eu questionava ao Senhor como nós nos converteríamos novamente ao Senhor, sendo que nós já somos convertidos. Olhando aqui aos olhos humanos, nós já somos convertidos ao Senhor. E aí o Senhor trazia ao meu coração que conversão é muito mais do que nós andarmos com uma roupa de crente, muito mais do que nós andarmos com uma Bíblia debaixo do braço, mas converter ao Senhor é nós andarmos verdadeiramente em espírito, é nós fazermos verdadeiramente a vontade do Senhor, é verdadeiramente nós termos reservas na nossa lamparina. E quando o Senhor me falava sobre reserva, Ele trazia ao meu coração a respeito das 10 virgens, que nós sabemos que todas elas andavam igual, falavam iguais, se comportavam iguais, mas 5 tinham azeite e 5 não tinham quando o Senhor retornou. E o Senhor trazia isso ao meu coração, que uma conversão verdadeira é quando o nosso coração está voltado para o altar do Senhor. É quando verdadeiramente nós estamos à disposição da obra
Senhor, não nos embaraçando com as coisas lá de fora, não nos corrompendo com as coisas deste mundo. Graças E muito o Senhor falava em meu coração a respeito de nós nos convertermos verdadeiramente ao Senhor. Não ficarmos da mesma maneira a qual nós nos encontramos, assim como o nosso pastor já pronunciou aqui. No dia que ele pregou aqui sobre isso, o Senhor já estava falando no meu coração a respeito de eu mergulhar mais nas águas profundas, a respeito de eu buscar verdadeiramente a presença do Senhor, a não me limitar a buscar o Senhor somente nos dias de culto, a não me limitar a buscar somente o Senhor no momento em que eu estou aqui na casa do Senhor, mas buscar verdadeiramente a todo momento, dia e noite, meditar na palavra do Senhor e estar em espírito de oração. E não deixar as coisas do Senhor, assim como nós ouvimos ainda no dia de ontem. O dia vai passando e nós vamos fazendo tudo o que precisa ser feito, menos dar atenção devida ao nosso Senhor. O dia vai passando e nós queremos orar depois. O dia vai passando e nós queremos meditar depois. E aí chega o final do dia e já não dá tempo mais. E aí nós falamos para o Senhor, hoje eu estou cansado, amanhã cedo eu acordo e medito. E aí repete as mesmas práticas. Nós vamos deixando para depois, e não buscamos verdadeiramente a presença do Senhor. Nós não nos aprofundamos verdadeiramente na palavra do Senhor. Glória a E Deus. o Senhor hoje ele quer nos chamar a atenção para isso, para nós verdadeiramente nos convertermos ao Senhor. Que o nosso coração possa estar verdadeiramente no altar do Senhor. Que nós venhamos verdadeiramente ter reservas nas nossas lamparinas, para que nós venhamos viver avivados na presença do Senhor. Ainda hoje à tarde eu me lembrava quando Abacuque ele ora ao Senhor, pedindo ao Senhor que avivasse a obra nos meios dos anos. E aí o Senhor trazia em meu coração, porque Abacuque ele não chegou a ver os feitos do Senhor, mas ele orou para que o Senhor fizesse e ele pudesse ver. Porque Abacuque não se contentou apenas em ouvir os feitos do Senhor, ele queria ver os feitos do Senhor, ele queria presenciar os feitos do Senhor. E quantas das vezes nós nos contentamos somente com aquilo que nós ouvimos a respeito do Senhor. Nós ouvimos que o Senhor cura, que o Senhor faz, que o Senhor liberta, mas nós não vemos o Senhor fazer. E por que nós não vemos nos dias de hoje? Porque nós não buscamos verdadeiramente a presença do Senhor. Aleluia. Nós não oramos verdadeiramente para que o Senhor faça em nosso meio. Nós nos contentamos somente com o ouvir dos feitos do Senhor. Mas o Senhor trazia em meu coração a respeito de nós buscarmos verdadeiramente para que o Senhor volte a operar em nosso meio. Assim como aqui Jeremias, quando Jeremias ele ora ao Senhor e clama ao Senhor este lamento, ele pede para renovar os dias como dantes. Aqui Jeremias estava orando porque o povo havia sido levado cativo. Mas não é nesse contexto que eu quero entrar, e aqui aquele povo estava orando para que o Senhor libertasse ele e eles voltassem a fazer a obra do Senhor. Porque eles tiveram a oportunidade de fazer a obra do Senhor e não fizeram. Eles tiveram a oportunidade de estar na presença do Senhor e rejeitaram. Por causa da desobediência deles, eles foram levados ao cativo. Aleluia. E aqui Jeremias ele ora ao Senhor, pedindo que o Senhor verdadeiramente convertesse o coração daquele povo, que aquele povo se convertesse verdadeiramente ao Senhor e que o Senhor renovasse os dias como de antes, onde eles tinham a oportunidade de louvar ao Senhor em sinceridade e eles simplesmente desprezaram. Mas que nós não venhamos ser dessa maneira, que nós não venhamos desprezar a oportunidade que nós temos de louvar verdadeiramente ao Senhor, a oportunidade que nós temos de verdadeiramente buscar a face do Senhor. Olhando para nós aqui, ainda hoje à tarde eu meditava, tem condições do Senhor fazer coisas grandes em nosso meio e nós vivenciarmos isso, porque nós somos um povo que tem buscado andar corretamente diante do Senhor. Nós somos um povo que tem buscado verdadeiramente fazer a obra do Senhor. E por que muitas das vezes nós não vemos o Senhor operar grandiosas coisas aqui em nosso meio? Porque nos falta buscar um pouco mais, nos falta vigiar um pouco mais, nos falta consagrar um pouco mais e mergulhar nas águas profundas. Glória a Deus. Já tem mais ou menos um mês que o Senhor vem tratando isso conosco, a respeito de nós mergulharmos nas águas profundas. E nós precisamos ter este amadurecimento espiritual. Nós não podemos ficar parados da mesma maneira qual nós estamos.
estamos. Não é porque o Senhor, Ele tem feito coisas aqui em nosso meio, nós temos visto que nós vamos nos contentar somente com isso. Nós precisamos buscar mais a presença do Senhor. Nós precisamos orar mais pelo batismo do Espírito Santo. Ainda hoje eu estava a meditar quanto tempo que eu não vejo alguém orar para ser batizado no Espírito Santo. Quanto tempo que eu não vejo alguém sendo batizado no Espírito Santo. Eu também acredito que os irmãos aqui, se forem meditar, vai perceber que tem tempo que não vê essas coisas acontecendo no nosso meio. Eu não falo somente aqui na nossa igreja, mas no meio evangélico. Nós não vemos isso acontecer. Nós não vemos mais uma verdadeira libertação. Nós não vemos mais cego enxergar, mudo falar. E por que nós não vemos se o Senhor não mudou? O Senhor, Ele permanece o mesmo. O mesmo Deus que operou no passado, Ele opera hoje. Graças E por que nós não vemos isso em nosso meio? Será que não existe mais cego? Ainda existe cego. Será que não existe mudo? Ainda existe mudo. Mas por que nós não vemos o Senhor operar? Porque tem nos faltado buscar um pouco mais da presença do Senhor. Tem nos faltado verdadeiramente dobrar os nossos joelhos e clamar para que o Senhor aviva a obra dele em nosso meio. Para que o Senhor faça arder de novo o fogo que um dia ardeu em nosso coração. Um fogo que quando nós nos convertemos ao Senhor, nós estávamos dispostos a chegar aqui na igreja e verdadeiramente louvar ao Senhor com alegria. O nosso pastor, irmão Sebastião, expressou isso aqui durante essa semana, que nós ansiávamos estar na presença do Senhor antes mesmo do culto começar. Hoje nós já chegamos a hora que dá para chegar, nós dobramos os joelhos quando dá para dobrar. Ainda esses dias eu conversava com o meu esposo, que antigamente as igrejas nós chegávamos e já tinha irmãos orando. Os irmãos iam chegando e ajoelhando e orando. Hoje não, nós já chegamos na igreja, nós sentamos e vamos esperar para começar a orar. Isso quando nós começamos a orar no horário. Tem dia que o horário passa e nós ainda estamos sentados na cadeira conversando. Nós ainda estamos olhando para um lado e para o outro. E o Senhor trazia o meu coração, meus irmãos, essa palavra é dura, mas essa palavra ela é para mim primeiramente. Mas é para a igreja do Senhor. Porque o Senhor, Ele trata com a igreja, Ele trata com aqueles que Ele quer bem, aqueles que Ele ama é que o Senhor corrige. E o Senhor tem nos corrigido porque Ele nos ama, porque Ele tem uma grande obra para fazer em nosso meio. Mas é necessário nós nos colocarmos à disposição do Senhor. E não somente vir aqui cumprir mais um dia de culto, entrar aqui e sair da mesma maneira. Quantas das vezes nós entramos aqui de um jeito e saímos praticamente igual? Nós não deixamos a palavra do Senhor gerar mudança na nossa vida. Nós já achamos que sabemos demais. Nós já achamos que o que nós ouvimos é algo repetido. Às vezes o irmão vai ler a palavra, a gente já começa, essa palavra eu já sei, não vou nem prestar atenção. Nós precisamos, meus irmãos, verdadeiramente nos converter ao Senhor. Ainda no início do culto, a nossa irmã expressou aqui uma vez mais, quantas das vezes nós olhamos mais para quem está falando do que está sendo falado. Nós precisamos, meus irmãos, viver a palavra do Senhor. Independente de quem está falando, se está na palavra, é a palavra do Senhor. Pode ser mais novo ou mais velho. Se é a palavra do Senhor, é o Senhor quem está falando conosco. Se está dentro da palavra do Senhor, se é um evangelho verdadeiro, genuíno, nós precisamos pegar isso para a nossa vida. Se é que nós queremos morar com o Senhor, se é que nós queremos entrar no reino dos céus, nós precisamos converter verdadeiramente a nossa vida. O Senhor, quando falava isso comigo hoje à tarde, eu implorei ao Senhor para que me desse outra palavra, porque eu reconheço que eu preciso mudar na presença do Senhor. Eu reconheço que eu ainda estou estagnada no mesmo lugar. Eu reconheço que eu preciso que o Senhor me molde uma vez mais de acordo com a vontade dele. E eu pedi ao Senhor que me desse outra palavra, porque eu ainda falei com o Senhor, meu Deus, eu não tenho condição de chegar lá na frente e falar isso. Eu não tenho condição de expressar isso diante da igreja do Senhor. Porque eu reconheço a autoridade de Deus na vida dos meus irmãos. E aí o Senhor falando comigo, mas eu quero tratar com a igreja. Não é sobre você, é sobre o que eu quero falar com a igreja. E quando a nossa irmã expressou aqui a respeito de nós não olharmos para quem está falando, o Senhor falou uma vez mais comigo. Quem sou eu para recusar falar o que o Senhor colocou em meu coração? Porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. É sobre aquele que deu a vida, que se entregou por nós, sendo nós ainda
fazer, mas foi para nós fazermos a vontade do Senhor. Foi para nós vivermos uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa diante do Senhor. E hoje nós temos a oportunidade de nos consertar na presença do Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de mudar a nossa vida, de consertar aquilo que precisa ser consertado, de mudar aquilo que precisa ser mudado e de nós buscarmos verdadeiramente a presença do Senhor. Aleluia. Este novo ano que se inicia, nós temos a oportunidade. Eu não sou muito apegada, virada de ano, porque eu acredito que quando a pessoa quer mudar, ela muda na hora, ela entrega sua vida ao Senhor e o Senhor faz a mudança. Não precisa ficar esperando o ano virar, a semana virar, o mês virar para começar uma mudança. Nós começamos quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, confiamos em Ele e deixamos Ele agir em nossa vida. Mas esse novo ano, nós possamos verdadeiramente buscar a face do Senhor. Que nós possamos verdadeiramente deixar o Senhor reacender a chama em nosso coração. Porque eu preciso que o Senhor acenda a chama em meu coração. Eu preciso que o Senhor traz de volta a chama em meu coração. Eu preciso voltar ao primeiro amor. O Senhor fala, lembra depois de onde caíste e arrepende. Volta ao primeiro amor. Volte às práticas da primeira obra. Porque os dias vão passando e nós vamos nos acostumando. Os dias vão passando e nós vamos buscando menos a presença do Senhor. Os dias vão passando e o Senhor vai nos abençoando. Nós vamos conquistando aquilo que o nosso coração almeja. E muitas das vezes nós nos esquecemos de dar devida honra ao Senhor. Nós nos esquecemos de dedicar mais tempo ao Senhor. Ainda meu esposo conversava comigo que quantas das vezes nós estamos no conforto, o conforto nos atrapalha a buscar a presença do Senhor, porque nós estamos ali acostumados, nós temos a nossa casa boa, nós estamos dentro da nossa casa. Para que nós vamos sair 3 horas da tarde no sol quente para poder evangelizar, sendo que nós temos uma casa boa para poder ficar? O comodismo muitas das vezes nos impede de fazer a obra do Senhor, porque o Senhor nos abençoa e nós vamos esquecendo. Mas quando nós não tínhamos nada, nós clamávamos a face do Senhor, nós dobrávamos o nosso joelho e até falávamos com o Senhor: Senhor, eu só levanto daqui na hora que o Senhor me der uma resposta. Aí quando nós recebemos da parte do Senhor, nós oramos 10 minutos, Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor responder, amém. Se não responder, eu vou indo assim mesmo. É assim que nós estamos hoje em dia, meus irmãos. Mas nós não podemos continuar desse jeito. Nós precisamos voltar o nosso coração para o Senhor, voltar o nosso coração para a obra do Senhor, voltar o nosso coração para o altar do Senhor, porque só assim nós conseguiremos ser uma igreja avivada na presença do Senhor. Só assim nós contemplaremos os feitos do Senhor em nosso meio. Só assim nós iremos viver as coisas que o Senhor tem para nós. E eu não estou falando de coisas materiais, são coisas celestiais, porque a palavra do Senhor nos diz que as maiores bênçãos são celestiais. Aleluia. E se nós queremos receber essas bênçãos celestiais, nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós precisamos verdadeiramente colocar a nossa boca no pó e buscar ao Senhor. Nós precisamos verdadeiramente nos humilhar diante da face do Senhor, para que o Senhor fazer algo em nós e nós vermos a mudança que há em nossa vida quando o Senhor opera. E essa mensagem, meus irmãos, foi que o Senhor colocou no meu coração, que nós venhamos verdadeiramente buscar a presença do Senhor e não nos embaraçar com as coisas deste mundo. Às vezes o mundo nos oferece tantas coisas e às vezes são coisas que aos nossos olhos são bons, mas a própria palavra diz que há caminhos que aos olhos do homem são bons, mas são caminhos de morte. Então que nós venhamos ter cuidado para nós não morrermos espiritualmente, para nós não tropeçarmos os nossos pés, para nós não vacilarmos na presença do Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. O Senhor ele tem aberto os nossos olhos, o Senhor tem falado em nosso meio, o Senhor tem revelado os segredos dele em nosso meio. E eu gosto muito de Salmos 25, quando o salmista vai dizer que os segredos do Senhor são para os que o temem. E eu me alegro porque o Senhor revela, porque isso significa que nós tememos ao Senhor. Significa que ainda há um povo aqui que teme o santo nome do Senhor. E que nós venhamos então, meus irmãos, nos entregar e nos converter verdadeiramente ao Senhor, para nós vivermos na plenitude da graça de Deus. Porque a graça de Deus ela é suficiente
Senhor fala ao coração